que você precisa saber antes de tomar Roacutan. Isso mesmo. Meu nome é Cássia Gomes, sou médica dermatologista e você está aqui no meu canal. Então, assim, se esse tema te interessa, já curte, compartilha no final se ele for útil. Vamos lá. O Roacutan é o nome comercial da isotretinoína, uma medicação derivada de vitamina A que a gente usa para fazer um tratamento definitivo na acne, na espinha, né? Que é o termo popular que vocês falam usualmente. A fisiopatologia, como se forma a espinha dentro de você. Normalmente, o que tem envolvido são 4 pontos principais. A gente tem um caráter inflamatório, que tem correlação com o surgimento dessa acne. A gente tem um caráter bacteriano. Existe uma bactéria extremamente ligada, né, à formação ali da acne e às glândulas sebáceas. Elas podem tanto estar em número aumentado quanto hiperativas. Então, esses são os 4 mecanismos relacionados ao surgimento da acne. Doutora, por que é tão interessante e importante a gente saber isso, sendo leigos, né? Porque a gente vendo como a isotretinoína, o Roacutan atua, a gente vai ter que entender também esse mecanismo de formação, até para a gente saber quanto tempo de tratamento, como é feito esse tratamento. Vamos lá. A acne baseada nessa formação, ela pode ser de vários tipos. Não sei se vocês sabem, ela pode ser hormonal. Então, que é a acne mais comum, né? Quando a gente está ali começando a adolescência, a gente começa a ver os cravinhos, normalmente em área T do rosto, na testa, no nariz. Isso é muito frequente, muito comum de acontecer. Mas ela pode estar ligada em outras faixas etárias, como, por exemplo, essa eu acho que vocês não sabiam, bebezinhos também podem ter acne, né? Então, é comum a gente ver, né, na prática, mães que levam um bebê, né, no consultório do médico dermatologista pensando que alguma outra doença, e nada mais é do que acne. Então, a gente pode ter acne neonatal, quando o bebezinho nasce. Pode ter acne infantil. Eu recebo muito aqui no meu consultório, né? Criancinhas mesmo com comedões, aqueles tipos de cravinhos que dá no rosto. Isso pode acontecer também em crianças. Então, a acne ela pode estar relacionada a diferentes faixas etárias, né? Nenenzinho ali na faixa infantil e adolescente também pode ter em pessoas mais adultas, né? Mulheres mais velhas podem ter um tipo de acne na parte inferior do rosto, que a gente chama de acne da mulher adulta. E o que também pode acontecer é essa acne ligada a medicamentos que a gente usa. Não sei se vocês sabem, alguns antidepressivos, como o lítio, por exemplo, pode dar muita espinha, pode piorar muito a sua acne, né? E a gente pode ter relação também com outras coisas, como, por exemplo, alimentos. O leite desnatado, não sei se vocês sabem, é pior do que o leite convencional para dar acne. A gente pode ter relação com carboidratos de uma forma geral, também levando esse estímulo de acne. E maquiagem, por exemplo, né? É muito comum determinados tipos de maquiagem ou produtos que você usa no rosto piorarem a acne. Dando esse grande adendo, agora a gente vai falar de fato sobre esse tratamento. A acne, em seus diversos tipos, normalmente é bem resolvida a depender do grau, né, que a gente pode classificar com as medicações tópicas. Como que é esse negócio de grau de acne? O paciente que tem pouca espinha, ali o rosto mais vermelhinho, normalmente tem um grau menor, ali grau 1, grau 2. Quando a espinha começa a ficar muito grande no rosto, dá aqueles caroços, né? O paciente fala, doutora, eu tô com um calombão no rosto, tá inchado, tá dolorido. Nesse caso, a gente tem um grau maior de acne. Esse grau maior de acne normalmente não responde apenas ao ácidozinho, a medicação tópica, a rotina skincare que você viu aí na internet, está querendo fazer. Ela precisa de uma medicação sistêmica. Quer dizer, você precisa tratar, usualmente, igual as pessoas falam, de dentro para fora. E a isotretinoína, né, popularmente conhecida como Roacutan, é o melhor tratamento. Então, o que seria essa medicação? A isotretinoína, ela agiria é a única medicação, né, que consegue agir naqueles 4 mecanismos que a gente falou lá na frente. Ela consegue, não sei se vocês sabiam, atuar sobre a bactéria causadora da acne, ela consegue minimizar a inflamação
também muito interligada da acne e consegue de uma forma definitiva atuar naquelas glândulas do sebo, né? Diminuindo a característica, o tamanho dessas glândulas que estão hipertrofiadas e hiperfuncionantes e também diminuindo o número de glândulas de uma forma definitiva. E aí entra um questionamento. Doutora, mas se ela consegue atuar de forma definitiva, por que eu tenho um amigo que tomou o Roacutan e falou que voltou as espinhas, não resolveu 100% e você está falando que é um tratamento definitivo? O que é muito importante a gente mencionar é que o número de glândulas sebáceas não é fixo de uma pessoa para outra. Não sei se vocês sabem, existem algumas pessoas que nascem com um número maior de glândulas sebáceas do que outros. Então, por mais que existiu esse tratamento e ele foi muito eficaz, o número de glândulas sebáceas foi reduzido, ainda deixou um número significativo e ela continua tendo acne. Não é que não tratou, mas ainda continua e normalmente nesses casos a gente faz uma dose de manutenção. Mas vamos lá, como que é feito o tratamento de isotretinoína? Mais importante é você saber que apenas médicos podem prescrever esse tratamento, é uma receitinha controlada, que a gente deixa bem especificado que você não pode engravidar. Então, pacientes, mulheres em idade fértil, têm que tomar muito cuidado, porque o principal efeito colateral, o principal efeito negativo dessa medicação é dar malformação no feto. Então, a gente chama que é uma medicação teratogênica. Então, se o bebê nasce de uma mãe que está usando isotretinoína, no mesmo do pai, né, daquela criança, ele pode ter ausência de uma mão, de uma perna, então pode ter malformação. Então, é muito importante, isso inclusive vem um termo de consentimento, que você não pode engravidar usando a medicação. E é muito importante também que você use, né, um método contraceptivo, ou um método físico, camisinha, ou esteja usando anticoncepcional. Esse é o primeiro ponto e mais relevante. Como que você vai usar essa medicação? São comprimidos. Não sei se todo mundo que está assistindo aqui sabia que o Roacutan é um comprimidinho. Você vai tomar normalmente, tomar depois do almoço, ali com a barriga cheia, porque como essa medicação é metabolizada no fígado, quando você está com a barriga mais cheia, tem mais gordura, é uma metabolização mais fácil e eficiente. Então é sempre importante depois do almoço. Doutora, se eu tiver esquecido ali depois do almoço, posso tomar depois da janta? Sem problema, pode sim. E aí, quando que a gente começa a fazer isotretinoína? Normalmente, a partir dos 12 anos. Doutora, você nunca faz nenhum paciente antes dessa idade? É sempre bom, né? Você ter uma noção do paciente que é, do grau de acne que tenha e principalmente minimizar danos definitivos, que são as cicatrizes. Então, se o paciente é muito pequeno ali de idade, né, mas tem um porte físico maior, tem ele 11 anos, está no limite, está com muita espinha, eu normalmente já começo ali com todo o cuidado, sempre vendo os exames de sangue dele. Como que seriam esses exames de sangue? Todo mês, antes de você tomar o Roacutan, a sua médica dermatologista vai te pedir os exames. Lembra que eu falei lá que não pode engravidar? Então, nesses exames, para mulheres, por exemplo, de o beta-HCG, eu peço mensalmente para os pacientes, além de exame do colesterol, exame do fígado, seu hemograma e função renal, para ver se você está plenamente apto a começar a fazer o tratamento sem riscos. E é muito importante que essa manutenção seja feita mensalmente. Então, você fez no início e faça exame de sangue todo mês. Ah, doutora, acho muito chato ir lá no laboratório ficar colhendo sangue. Mas eu, na minha prática como médico dermatologista, já vi pacientes que de um mês para o outro alteraram muito a função hepática, podendo até fazer uma insuficiência hepática ali pela medicação. Então, realmente, esse acompanhamento é muito importante e muito válido. Como é feita a dose, né? Quantos comprimidos você vai tomar? Normalmente, eu particularmente gosto muito da apresentação de 20 miligramas. E aí essa dose, antigamente a gente calculava muito pelo peso, né? Você pode fazer até 1 miligrama quilo dia. Então, pra vocês entenderem de uma forma bem fácil, você aí que tá me vendo pesa 60 quilos. Se o comprimidinho é de 20, você pode fazer até 3 comprimidinhos por dia. Quanto eu vou fazer? Até quando? É 6 meses, doutora? Quanto tempo dura o tratamento? Isso é muito interessante, que a gente faz uma média. Do livro, a dose é 120 a 150 miligramas quilo-alvo. Se a gente colocar isso no papel, normalmente, fazendo ali por volta de meio a 1 miligrama por quilo dia, vamos supor, você pesa 60, você tomar 2 comprimidinhos e fizer essa conta aí, vai dar ali uns 5, 6 meses. Então, esse número de 5, 6 meses que o dermatologista te
gente passa de tempo de tratamento não é aleatório, não é da cabeça dele. Realmente existe um estudo que mostra essa dose. E aí, durante o tratamento, o que é muito importante que você saiba? A pele vai ficar muito sensível e pontos relevantes estão. Você tem que estar sempre hidratando, de tomar, né, em uma hidratação endógena, de tomar mais líquido, mais suco, mais água e também passar hidratantes no corpo. Hidratante no corpo inteiro, porque isso vai ficar mais ressecado. Reparador labial é muito interessante, né, para esse processo todo. Se você tiver alguma dúvida do que usar, pode deixá-las aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder todas elas. Então, usar um revitalizante, usar um bom hidratante, hidratar de uma forma geral e bastante protetor solar, porque de fato a pele vai ficar mais fotossensível. Eu sempre oriento um protetor solar preferencialmente com tonalizante, porque também luz visível, luz azul, né, as lâmpadas, os computadores, podem deixar a sua pele mais sensível à isotretinoína. Um ponto muito importante a ser dito é que antigamente a gente falava que não podia fazer, por exemplo, depilação a laser, não podia fazer algumas cirurgias, né, porque ele atrapalhava o processo de cicatrização. Hoje em dia isso já caiu por terra, que a gente sabe que sim, você pode fazer normalmente seus procedimentos como depilação a laser, cirurgia, desde que exista um cuidado bem acentuado em relação ao pós, né, e a potência que vai ser feita desses procedimentos. Tendo sido dito tudo isso, a gente já tem explanado bastante como funciona, é sempre muito importante a gente falar também efeitos que podem acontecer, né? Efeitos colaterais, fora o mais grave que a gente mencionou em relação ao bebê nascer com uma formação. Os pacientes que usam isotretinoína podem ter boca muito seca e cortar ali do ladinho, o olho pode realmente ficar tão ressecado que pode levar a um probleminha mesmo ali na córnea, né? Então é bem importante, se você começou a ver um embaçamento, você use um colírio específico, que você vá ao médico oftalmologista. Outros efeitos colaterais, não tão comuns, mas que podem acontecer, é dor nas juntas. Então, se você está usando o Valputão e começou a sentir uma dor ali no cotovelo, uma dor na pena, isso pode ser da medicação. Unha encravada, a gente sempre vê, né? Não é tão comum, mas uma vez ou outra chega um paciente com a unha mais encravada, também correlacionado ao Roabutan, fezes mais ressecadas ou dificuldade de evacuar, uma ressequidão ali na região genital, também pode acontecer em casos muito isolados. Dor abdominal seria um efeito também, né? Poderia acontecer com a isotretinoína. E para finalizar, uma dúvida em relação ao Roacutan, a gente vê muito essa dose usada para rejuvenescer. E eu acho, de fato, muito válido. Eu costumo falar para o paciente que você pode usar a isotretinoína, o Valputão, por muito tempo, né, indefinido, desde que você não vai engravidar, ou se você for homem, engravidar alguma outra mulher, né? Então, assim, é muito importante que a gente saiba que, de fato, os estudos mostram, e na prática, né, como dermatologista eu vejo muito, o quanto a isotretinoína em pequenas doses menores, é de fato benéfica para a saúde da pele e para a beleza dessa pele também. Em relação ao espessamento, qualidade superficial, os pacientes que usam um comprimido ou 2 por semana conseguem ser feitos de uma forma muito satisfatória. Obviamente, né, associado a procedimentos estéticos, associado a uma rotina skincare completa. Então, acho que nesse vídeo a gente conseguiu abordar um pouquinho do que é a acne, o que causa e como inserir a isotretinoína, popularmente conhecida como Roacutan, dentro desse tratamento, né? De todos os tipos de acne, quando começar, o que tem que usar junto, os prováveis efeitos colaterais. Mas é sempre importante a gente dizer, você não deve se automedicar e sempre buscar uma médica dermatologista para te prescrever. Por exemplo, eu, né? Você pode vir aqui, eu vou te receber com a maior satisfação no meu consultório. Se esse vídeo foi interessante, se ele foi útil para você, te ajudou, não deixa de deixar um joinha, motiva muito que a gente faça mais conteúdo e compartilhar esse vídeo, salvar, né? Passar para alguém que você sabe que está querendo tomar Roacutan e tem alguma dúvida, né? Quer saber como que funciona. Enfim, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no meu canal. Até o próximo vídeo.